A tela de análise do Act Studio, acessível pelo menu principal, apresenta abas com diferentes ferramentas e recursos para estudo dos dados extraídos do ActTrust e inclusão de informações adicionais relevantes. A primeira aba contém a ferramenta Pontuação do Sono, uma das principais análises do Act Studio. Através de um algoritmo que utiliza os dados de atividade do actímetro, essa ferramenta estima os horários que o usuário estaria dormindo ou descansando. Ela também fornece as estimativas dos períodos de sono e descanso calculadas e apresentadas nas abas de Análises Estatísticas e Estatísticas Diárias. Com os dados do dispositivo carregados no programa, é possível criar os gráficos da pontuação do sono usando os botões Calcular Análises, do menu principal, ou Gerar, do menu de configurações da aba de pontuação do sono. O primeiro botão realiza os cálculos de todas as abas de análise do Act Studio de uma vez, e o segundo apenas gera os gráficos dessa aba a partir de suas estimativas e configurações. Estes gráficos podem ser gerados, alterados e publicados no relatório criado por Gerar Relatório. O seguinte menu de configurações possui uma série de opções referentes aos cálculos e visualização dos gráficos. As opções mais à esquerda gerenciam o tipo de escala utilizada nos gráficos para as curvas de atividade, em azul escuro. A escala global define automaticamente a escala que será utilizada para todos os gráficos, a partir dos valores de dados apresentados. A escala fixa utiliza o valor determinado manualmente em escala de atividade para ser aplicado em todos os gráficos. Se as duas opções forem desmarcadas, é utilizado um ajuste automático de escala para cada gráfico. Quando a opção Rastrear hora é marcada, um indicador é exibido logo abaixo do cursor do mouse, com o horário no qual o cursor está localizado no gráfico. Ao lado direito, há as caixas de seleção dos dados exibidos, como as curvas de atividade, luz e temperatura, e as regiões dormindo e descansando. As regiões em branco correspondem aos horários em que o paciente está acordado e as opções nomeadas Editável indicam áreas configuráveis, que serão abordadas no vídeo seguinte, sobre o menu de ação dos gráficos. Na parte seguinte estão as configurações para a plotagem dos gráficos. Hora de início controla o horário inicial, assim como o parâmetro Início do dia, na tela de análises estatísticas. A opção subsequente seleciona o parâmetro para a exibição dos dados de atividade, como PIN, TAT e ZCM. É exigido que o gráfico seja gerado novamente para que seja exibido com as alterações. A opção Remover períodos de descanso altera apenas visualmente os períodos de descanso dentro de um período de sono. Por fim, o primeiro botão das áreas à direita do menu, citado previamente, gera os gráficos de acordo com as opções desejadas. A janela de configurações da pontuação do sono, que trata dos algoritmos e cálculos para análise, é disponibilizada no segundo botão.
O botão Períodos Principais de Sono se baseia nos parâmetros estabelecidos na aba Fase Claro e Escuro, para selecionar os períodos principais de sono e remover os estados de descanso e dormindo menores que o período mínimo de sono, e aqueles fora do intervalo do período escuro definido. Por último, salvar como imagem permite que todos os gráficos sejam salvos como um arquivo de imagem no computador.